Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei, dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a todos aqueles que estão buscando na arte da retenção seminal utilizar o elixir da vida, o elixir da longevidade, aquilo que faz com que nós tenhamos muito mais energia mental, capacidade física, capacidade imunológica, muito mais músculos, muito mais beleza, muito mais energia, virilidade, territorialismo. Afinal de contas, nós somos os 2%, aqueles que estão utilizando a energia sexual para se conectar com o Criador. Enquanto isso, 98% da população estão jogados e largados nos vícios mais profundos e destrutivos que existem. E aqui eu já começo fazendo uma afirmação para você antes de eu entrar no tema de hoje. A afirmação é a seguinte: não existe felicidade aonde não tem retenção seminal. Presta atenção no que eu falei para vocês, não existe felicidade aonde não existe retenção seminal. Se você entender isso daqui, você vai entender qualquer outro episódio, qualquer outro vídeo, desde o primeiro episódio que eu tenho falado para vocês. A retenção seminal faz com que vocês se tornem super-homens. A retenção, a preservação da energia sexual faz com que as mulheres se tornem super-mulheres, beleza? O episódio de hoje, então, é o episódio de número 213. E eu preciso ser sincero com vocês, afinal de contas, eu recebi um direct lá no meu Instagram, inclusive se vocês ainda não me seguem lá, é @avida, aí o 2 é o número 2 e depois você escreve porcento, @avida 2%, e você vai ter acesso ao nosso canal oficial da Vida 2%. E deixa eu falar para vocês também, tem um canal de corte aí que tá estourado, com menos de 7 dias estourado. Se chama Clube 2%, Clube 2%, entra lá no Instagram e vocês vão ver cada corte viral aqui do nosso canal, os cortes mais brabo. Nós temos um clipador profissional fazendo os edits mais fodas e top. Os vídeos estão tendo recordes de visualização, recordes de compartilhamento. O negócio tá ficando insano. Nós vamos dominar ainda esse sistema, pode ficar tranquilo, é só questão de tempo pro fim do sofrimento. Eu recebi um direct no meu Instagram, onde um cidadão comum, mais um cidadão José, me mandou uma mensagem para mim e disse assim: Crispim, você tem que parar de ser um ser vergonha e você tem que ser completamente sincero com o teu público. Inclusive, eu vou dar um conselho para você, isso foi ele falando. Você tem que tomar muito cuidado ao praticar retenção seminal e levar isso ao extremismo, porque o dia que começar a dar errado, você está lascado. Eu disse: como é que é, meu irmão? Eu li de novo. Tem que tomar cuidado porque o dia que começar a dar tudo errado, você está lascado. Eu falei: não, mas peraí. Porque ele tem razão. Tem razão. O dia que você praticar retenção seminal, vai tudo dar errado e você está lascado. Eu falei pra ele: você está correto, meu irmão. Ele diz: mas se está correto, então por que você grava vídeo? Eu falei: ó, não perca o episódio então de número 213, onde eu vou esclarecer pra você. Começou a dar tudo errado. 2.100 dias de retenção seminal. 2.100 dias de retenção seminal, começou a dar tudo errado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Afinal de contas, esse cara estava completamente certo. Inclusive, até um conselho pra você. Se você deseja praticar retenção seminal, espere que tudo comece a dar errado para você a partir do primeiro dia. Tudo comece a dar errado a partir do primeiro dia e espere muito, se lascar, mas se lascar bonito dentro desse processo de retenção seminal.
E eu quero explicar para vocês o porquê disso, mas antes eu quero fazer um acordo com você. De você deixar o teu curtir aqui nesse vídeo, porque ele ajuda muito esse canal a crescer. Então eu queria que você deixasse o curtir. Vamos fazer um acordo, se o vídeo for ruim, lá no final, na hora que você terminar de assistir, você tira o dedo do curtir e você clica de novo no botão desinscrever e você se desinscreve desse canal. Mas o nosso acordo primeiro é, você curte, se inscreve no canal e deixa um hypar. Se no final for ruim, você tira tudo isso. Por que eu falo isso? Porque depois que a gente entra dentro do assunto, se acopla dentro do vídeo, muitas vezes a gente esquece. Isso aqui nos ajuda demais, a nossa comunidade a crescer e a gente conseguir propagar cada vez mais os milagrosos efeitos da retenção seminal, até que tudo comece a dar errado. Afinal de contas, vai dar muita coisa errada. Beleza, então? Então, 2.100 dias completando hoje de NoFap e retenção seminal e tá tudo dando errado. Primeiro ponto, primeira coisa que começou a dar errado a partir do primeiro dia, cara, que eu comecei a praticar retenção seminal. Não é que com tantos dias vai começar a dar errado, não, vai começar desde o primeiro dia e eu vou falar aqui, vocês vão entender tudo que eu tô falando pra vocês e vocês vão falar, faz sentido. Aí a grande pergunta que vai restar no final é a seguinte: eu vou continuar praticando ou não? E aí? Aí é você que vai tomar a sua decisão. Mas se você decidir que vai continuar praticando, eu já quero convidar você para entrar dentro da nossa comunidade. Ó, o link está aqui embaixo, fixado para vocês nos comentários. A Caverna 2%. Nós já estamos chegando a quase 140 homens, mas não é qualquer 140 homens. São 140 homens mais fodas e retentores do universo estão lá dentro da caverna. Nós temos reuniões semanais toda segunda-feira. A última reunião nossa, só para vocês terem noção, teve 5 horas de duração lá no Google Meet. 5 horas. Começamos 7 horas da noite e fomos até 8, 9, 10, 11, meia-noite. Nós encerramos a nossa reunião. Vocês imaginam que loucura que é lá. Então, há um valor aqui mensal para você de R$40 por mês. Quer testar? Paga lá, entra, testa um mês. Não acoplou em nada na sua vida? Linha na pipa e segue sua vida, mas se mudar a sua vida, eu tenho certeza, tu nunca mais vai querer sair de lá, beleza? Então, pra gente começar aqui, ó, o primeiro ponto, primeira coisa que começou a dar errado a partir do momento que eu decidi praticar NoFap e retenção seminal. Não desperdiçar a minha semente sem propósito e não assistir pornografia e nem me masturbar. Primeira coisa, começou a dar errado com as pessoas ao meu redor. E eu sei que você que pratica NoFap e retenção seminal já está passando por isso. Não é, Crispim, será que eu vou passar? Esse aqui, eu tenho certeza, você já está passando por isso. Que é o quê? Vai começar a dar errado com as pessoas ao seu redor. O que isso significa? As amizades vão começar a sumir. A famosa linha na pipa, vai todo mundo desaparecer. Mas não é porque você está virando um repelente, não, é porque você está ajustando o seu sistema piramidal eletromagnético, o seu sistema de energia vital. Então imagina comigo, até então você era igual todo mundo, 98% da população, todo mundo viciado, tigrinho, bet, OnlyFans, vícios, pornografia, masturbação, bebida, drogas, e de repente você, através de uma abstenção sexual, começa a mudar todos esses outros pilares e mudar de hábitos. E você começa a mudar de hábitos, então automaticamente você já se torna uma pessoa vibracional muito mais elevada. Isso inevitavelmente vai fazer com que as outras pessoas se tornem incompatível vibracionalmente. Já ouviu essa palavra? Incompatibilidade vibracional. Papo de coach, papo de guru, né? Mas essa é a grande verdade. Você começa a se elevar em estado vibracional e as pessoas, simplesmente começam a desaparecer. As conversas vão ficar vazias e insuportáveis. Sabe o que é aquilo? Você chegar no seu trabalho e de repente o cara lá... você viu que o Neymar, ele só cai, ele só se joga, ele é um cai-cai. Aí o outro vai dizer lá, não, mas você viu o Bolsonaro tomou uma facada aí, não sei o que. Aí o outro, e o Lula... Vocês vão perceber que a conversa das pessoas são completamente entediantes e vazias, mas não é porque você agora é um cara chato, mas porque você está em uma vibração muito mais elevada. Você quer falar sobre coisas sublimes da vida. Quem é o Criador? O que é a vida? O que é desfrutar da vida? O que é viver em desfrute? Afinal de contas, a retenção seminal vai restaurar dentro de nós o nosso Éden original. Você sabe o que significa isso? Éden significava local de desfrute, local de delícias. Mas a partir do momento que nós rompemos com o nosso Criador, através dos prazeres sexuais, o fruto proibido. Mas ninguém vai falar disso, tá bom? Ninguém vai falar o que era o fruto, aonde foi. Mas enfim, quando houve esse rompimento com o divino, nós saímos do lugar de delícias e começamos a viver esse plano da Matrix que nós vivemos hoje. Mas é possível você restaurar o seu Éden interno, através da retenção seminal. Então, cara, a primeira coisa quando começou a dar tudo errado foi que as pessoas simplesmente sumiram ao meu redor.
As pessoas que viviam de distração, elas começaram a se afastar de mim. No começo é doloroso, é um pouco estranho, tá? Porque todo mundo desaparece. Mas depois você vai dizer, meu irmão, obrigado, universo, por tirar muitos fardos pesados do meu lado e agora sim eu tô começando a decolar. Você vai perceber que você vai decolar em todas as áreas. E não é porque teu avião era ruim, não é porque tinha muita bagagem, mas muito peso atrasando o teu avião, que você é uma máquina totalmente divina, criada e projetada para prosperar. Mas a partir do momento que as pessoas estão sugando a sua energia, você não consegue isso. Então esse foi o meu primeiro ponto, cara. Mas em retenção seminal, por que isso aconteceu então? Porque quando você está em retenção seminal, vai aumentar a sua percepção. E quando sua energia começa a subir, você para de tolerar ambientes que estão em baixa vibração. Então é algo meio que insustentável, é inevitável, vai dar tudo errado e você simplesmente vai começar a se afastar das pessoas, ou melhor, você não vai precisar fazer nada, elas simplesmente vão se afastar. Segundo ponto que começou a dar tudo errado na minha vida depois que eu comecei a praticar retenção seminal e hoje, depois de 2.100 dias ainda continua dando tudo errado, que é o quê? Começou a dar errado com os meus vícios. Aqui é o calcanhar de Aquiles, onde muita gente fala, pensando bem, talvez retenção seminal não seja para mim. Por quê? Porque venceu em retenção seminal, você vai começar a matar e destruir todos os seus vícios. É inevitável, meu irmão. É inevitável. O sistema de dopamina, o sistema de recompensa, o sistema de estímulo e recompensa no teu cérebro, as áreas mais importantes do teu cérebro relacionadas à cognição, tomada de decisão, emoção, armazenamento da memória, conexão com o Criador, todas essas áreas vão começar a ser restauradas. E se forem restauradas, os vícios, eles simplesmente desaparecem. Então, cara, a pornografia vai perder sentido para você quando você começar a praticar retenção seminal. A dopamina barata vai começar a cansar o teu cérebro. Você vai dizer, não é isso que eu quero, não tá me trazendo paz. O prazer rápido vai, na verdade, mostrar que ele é uma prisão mental. E aí você não vai querer mais ficar aprisionado mentalmente falando. A retenção seminal, ela simplesmente vai restaurar dentro de você a sensibilidade mental, a clareza mental e o estado de consciência. Hoje nós tivemos um relato lá na caverna de alguém dizendo, Crispim, depois que eu vi um vídeo seu falando que você não tem o hábito de ficar ouvindo músicas durante o dia a dia, eu testei para eu ver que resultado eu iria ter. E desde pequeno sempre fui diagnosticado com TDAH. Isso um membro da caverna citou lá. E eu percebi que agora eu estou muito mais focado, muito mais conectado, eu não estou mais ansioso, eu estou conseguindo ficar centrado no aqui e no agora, meu raciocínio ficou muito mais elevado. E aí, ele ainda disse assim, uma verdadeira Ritalina. Você está entendendo quando eu falo que a minha Ritalina e o meu Venvance é a prática da retenção seminal? Quando a galera começa a colocar em prática, meu irmão, todo mundo começa a entender o que eu tenho falado há muito tempo, mas até então parece algo vago, a menos que você coloque em prática. Então, cara, vai começar a dar errado com seus vícios, esteja preparado. Se você gosta de alguma coisinha ali, toma cuidado. A retenção seminal vai vir com os dois pés e vai destruir tudo. Tudo aquilo que atrapalha o seu processo de retenção e a sua espiritualidade. E tudo que drenava a energia começou a desmoronar. Esse vai ser o próximo capítulo da sua vida, você acredita nisso? E tudo que drenava a sua energia começou a desmoronar. É isso que acontece com todos que começam a praticar retenção seminal. Entrou um pelo do meu bigode aqui na boca. Gigante ainda. Terceiro ponto, que começou a dar tudo errado depois que eu comecei a praticar retenção seminal. Começou a dar errado com a minha mentalidade antiga. Vocês vão ver várias passagens em um livro extremamente mágico e poderoso, que inclusive a maior parte dele está em códigos, não está no sentido literal. Inclusive eu falo isso para vocês porque eu sou formado em teologia e muitas vezes a gente acaba errando na interpretação justamente porque queremos interpretar de uma forma completamente literal coisas que foram escritas de forma completamente simbólicas. Obviamente não tudo, mas uma boa parte. Tem uma passagem nas escrituras onde vai falar muito sobre a questão da mudança de mentalidade, metanoia. Você já viu o apóstolo Paulo citando isso? Não vos conformeis com este mundo e com esse século, mas sejam renovados pela transformação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, verdadeira, perfeita e agradável vontade do Criador. Vocês têm noção do que é isso? Transformai-vos significa metanoia no grego, que significa mudança de mente. É isso aqui, a sua cabeça vai fazer isso daqui. Então, cara, começou a dar tudo errado com a minha mentalidade antiga. Por quê? Porque eu sofri um fenômeno chamado metanoia em retenção seminal. Mas, Crispim, para você sofrer metanoia, segundo o cristianismo, é só quando você se conecta a Cristo
E em retenção seminal, o que vai acontecer com você, meu irmão? Você vai se conectar com Cristo, com a mentalidade crística. Por quê? Porque a retenção seminal te reconecta novamente à sua iluminação e à sua conexão com o Criador. Então, eu sofri um fenômeno chamado metanoia, mudança de mente. E está acontecendo com você já, eu sei, os ambientes já não é mais a mesma coisa. Quando você acorda, você vê que o mundo já não é mais o mesmo, a sua mentalidade mudou, você está mais focado. Tá gostando de ler, né, sem vergonha? Nem gostava, não conseguia ler 2 páginas? Ah, eu tenho TDAH, não consigo ler. Por que você está devorando livros agora então? E aí, me explica isso daí. Ah, eu tinha dificuldade em focar. Por que você tirou todos os projetos da gaveta depois que começou a praticar retenção seminal? Me explica o que é isso então. Metanoia, mudança de mente. O ambiente antigo já não te pertence mais, a mentalidade antiga já não te pertence mais, já não lhe cabe mais. Muitos projetos antigos também que não estava nada alinhado com a sua mentalidade, ó, simplesmente desaparece tudo. Então pensamentos fracos começaram a morrer dentro de mim. A mentalidade de escassez ficou completamente desconfortável. Sabe qual era o meu plano perfeito lá no passado? Era eu continuar na última empresa pela qual eu passei, onde eu trabalhava como RH, e a minha mentalidade era me conectar ao diretor ao ponto de eu puxar tanto o saco dele, ao ponto dele subir o meu salário e eu ter a tão sonhada vida estável que todo CLT pensa. E deixa eu falar algo pra vocês, o que eu ganho hoje não é nem comparado com o que eu ganhava lá trabalhando. É nem comparável. O que eu ganho hoje com as minhas 4 empresas, nada se compara com aquela vida que eu vivia antes lá, cara. Que obviamente me levou à evolução, eu sou grato por todo o meu passado, obviamente, mas a mentalidade antiga em retenção seminal, você vai olhar e vai dizer obrigado enquanto serviu, mas agora, cara, é outro nível. E tchau, obrigado. Então a mentalidade de escassez ficou completamente desconfortável. Estabilidade financeira. Que mentira é essa que a Matrix colocou? Meu irmão, você foi criado para desfrutar todo dia, não tem essa de estabilidade, salário previsível todo mês. Não, você tem que sair para caçar, cara. Utilizar a sua ideia. Inclusive, se vocês não viram meu episódio anterior lá onde eu falo que eu tenho 30 anos, eu não trabalho e não tenho relação sexual. Cara, o que aquele vídeo salvou de pessoas que estavam lá com 30 anos dizendo, pô, eu também não trabalho, eu ensinei vocês que eu realmente, na verdade, não trabalho. Mas como é que eu tenho dinheiro? Aí você tem que voltar no episódio lá para você entender. É uma capa extremamente extraordinária. Tá escrito bem em vermelho assim, ó, 30 anos, não trabalho e não tenho relações sexuais. Assista lá e depois me conta o que você achou disso. Então a procrastinação, ela começou a gerar culpa dentro de mim. Procrastinar, cheio de energia vital, cheio de energia sexual. Meu irmão, rala, bora criar músculos, bora desenvolver o cérebro com leitura, bora ouvir audiobooks, bora se conectar em networking com pessoas extremamente mais evoluídas. Inclusive a Caverna 2% tá aí nos comentários fixado. É um bom lugar para você ter um network brabíssimo com os melhores, os caras mais brabos da retenção seminal. Porque a energia sexual acumulada, ela vai fazer simplesmente com você aumentar a sua ambição, a sua intensidade mental e a sua visão de futuro. E aí, meu irmão, começou a dar tudo errado com a minha mentalidade antiga. E eu pergunto para você, ou melhor dizendo, uma pergunta que sempre fazem para mim, Crispim, qualquer um pode praticar retenção seminal e mudar de vida? E eu digo sim, qualquer um, desde que ele deixe de ser qualquer um. Putz. Mas qualquer um, Crispim, qualquer um. Mas o que tem que fazer? Deixar de ser qualquer um. Meu irmão, qualquer um é 98% da população. Esses são quaisquer uns. Mas você é 2%, cara. Você tem que deixar de ser qualquer um. Se você topar, vem comigo. Se você topar, bora. Topa? Escreve aí, ó. Eu topo deixar de ser qualquer um. Não é a palavra-chave final ainda não. É a palavra mediana ali no meio, ali, ó, pra vocês do vídeo, vai. Eu topo deixar de ser qualquer um. Só pra eu saber que pelo menos até aqui você já passou pelo episódio. Pra eu saber que você não fica pulando o vídeo também, tá? Porque não pula não, cara. Ó, quem pula vídeo demais, dopamina barata, necessidade de ter resultado rápido. Não, aqui você senta, ouve, absorve, canaliza, coloca em prática. Você percebe o quanto você estava vivendo pequeno. Quando tudo começar a dar errado com a sua mentalidade antiga, porque também vai acontecer com você. Outra coisa que começou a dar tudo errado, depois que eu comecei a praticar a retenção seminal, começou a dar errado com os meus projetos medíocres.
as ideias pequenas perderam sentido e as suas também vai perder sentido. Você não vai querer mais viver trabalhando de CLT. Eu sei que na sua visão agora é um pouco difícil, porque como que eu saio do CLT, eu vou fazer o quê? Eu sei que é difícil. Mas volta ao episódio anterior e depois digita aí, ó, a vida 2%, como eu deixei o CLT. E eu vou explicar para você. Lá eu conto como que é o processo. Tem um nível para você avançar, mas é possível, você não vai querer mais, cara. O dia que vocês provarem isso daqui, cara, agora são, deixa eu ver que horas que é, agora é meio-dia. Eu tô aqui gravando episódio, depois mais tarde tem mentoria, depois mais à noite tem mentoria de novo, tem mais livros para escrever, tem as outras empresas, eu preciso fazer call com o pessoal, com as equipes, para ver o que está sendo produzido, para ver se a gente está tendo resultado, planejar o restante da semana, vocês estão entendendo? Mas, antigamente, cara, lá estava eu batendo digital todo santo dia com aquela mentalidade, acreditando que aquele projeto era um projeto grandioso. Mas, na verdade, era só um preparo. Por quê? Aquilo que o olho nenhum viu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. O dia que você entender isso, muita coisa muda. Então, a retenção seminal ela vai gerar dentro de você uma energia criativa e a testosterona, foco e obsessão contínua. Vou repetir de novo. Energia criativa, testosterona, foco, obsessão construtiva. O dia que você tiver essas 4 coisas aqui, pronto, você criou uma bobina de criação altamente poderosa e energética que se retroalimenta todo santo dia. Energia criativa, testosterona, foco, obsessão construtiva. Porque, na verdade, cara, quando ele começa a sentir a necessidade de criar algo grande, é porque a energia sexual já começou a restaurar a originalidade dele. O homem foi feito para criar, co-criar, imagem e semelhança do Criador. E aí, cara, obviamente as coisas começam a dar errado. Outra coisa, quinta coisa aqui que começou a dar errado, começou a dar errado com a minha necessidade de aprovação, e aqui tá um ponto grande. Hoje eu tô calejado. Se vocês olharem, nós temos cortes no Instagram, Clube 2%, nós temos cortes no TikTok, Clube 2%, nós temos cortes no Kawaii, Clube 2%, nós temos corte no Facebook, Clube 2%, e vão lá nos comentários, vocês vão, cara, olhar assim e falar, mas como que o Crispim continua gravando vídeo ainda? Porque a galera zomba, mas zomba até o talo. Mas sabe o que é interessante? No meio da zombaria dos 98%, tem alguém ali que o interior, a alma, a chama, simplesmente acende dizendo, faz sentido o que esse cara tá falando. Como que esse conhecimento foi aparecer só agora para mim? Opa, peraí. O Criador está buscando os 2%. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque o caminho estreito conduz ao eterno e são poucos 2% que entram por lá. Mas o caminho largo, espaçoso, que leva às mais baixas e densas vibrações, a perdição, é muito larga e são muitos que entram por lá. 98%. Então a nossa missão aqui, cara, é não ter a necessidade de aprovação. E o que é não ter a necessidade de aprovação? É você falar sem medo. Olha pra você ver, eu tô lá no Instagram, viral, tô aqui no YouTube, onde um monte de gente assiste, falando sobre pornografia e masturbação. E aí, vocês piram ou não? Ai, Crispim, dá até um frio na barriga. No começo não dava um desconforto na hora que você assistia meus vídeos? A forma com que fala, expõe, não tem vergonha. Aí você fala assim, nossa, preciso colocar um fone, ouvir aqui escondido das pessoas. Hoje, cara, você vai perceber, conforme vai passando o dia, você tá ligando foda-se. A hora que você vê, você tá lá no Instagram compartilhando no story seu. Inclusive, vocês vão ver lá, tem um monte de gente que compartilha, comenta, porque, cara, a necessidade de aprovação desaparece. O que é necessidade de aprovação? É querer fazer alguma coisa já esperando no que as outras pessoas vão pensar. Se você ficar na necessidade de aprovação, você não abandona o seu emprego e começa o seu próprio negócio, você não começa os seus próprios projetos, você não muda a sua alimentação, você não muda a sua vestimenta, você não muda o seu vocabulário. Por quê? Porque o ambiente te pressiona. Perdeu a necessidade de aprovação, você vai olhar para todo mundo e falar, foda-se todo mundo. Agora eu vou assumir o meu alter ego, a minha personalidade, e eu quero que se dane todo mundo. E, cara, a hora que você ativar isso daí, inclusive tá lá no Clube da Luta, lembra do outro eu dele lá? Quando ele ativa aquela persona lá, cara, ele fala assim, ó, vai todo mundo se lascar. Porque, na verdade, cara, todo mundo tem que se lascar. Não sei se você sabe disso. Todo mundo precisa se lascar porque você também já se lascou. Em retenção seminal, você está em um processo de lascação. Se é que existe isso, de lascagem, não sei qual que é a expressão, mas você está se lascando todo dia. O que é lascar? Arrancar lasca, se modelar, você está se modelando. Tá vendo esse diamante aqui? Ele vai passar por uma reforma. Vou mostrar pra vocês depois quando ele ficar novinho de novo. Afinal de contas, já tá no pescoço, então eu tenho que reformar. Vou reformar esse outro aqui, ó, Rosa dos Ventos também. Vocês vão ver depois como é que vai ficar chique. Então, cara, você é um diamante, você tem que se lascar. E para você se lascar, você precisa mandar todas as outras pessoas primeiro se lascar. Para quê? Para que elas sumam da vida de vocês e vão cuidar da vida delas. Não fica se pressionando. Mas para isso você precisa ligar a
perda da necessidade de aprovação. Então parei de buscar validação. Quando eu posto vídeo, cara, eu não fico esperando a galera fazer isso daqui, ó, parabéns. Não, eu quero ver o parquinho pegar fogo, cara. Eu quero ver o circo pegar fogo, justamente. Eu quero ver a galera lá embaixo, lá, os retardados degladiando, dizendo, não, eu sou 98%, isso faz mal, vai dar câncer de próstata e não sei o que, baseado em que ciência. Aí você vê lá um 2% dizendo 2%, 2%, 2%. É loucura, por quê? Porque o 2% ele não precisa ficar provando nada pra ninguém, cara. Foda-se o que as pessoas acreditam. Mas eu vou continuar praticando retenção seminal. Então eu parei de tentar agradar todo mundo e é o que você precisa fazer. Você sente culpa, peso. Por que as pessoas têm burnout? Fadiga adrenal. Além de viver viciados em pornografia e masturbação, ainda vive preocupado com o que as outras pessoas vão pensar. É um grande problema. Comecei a ficar confortável no silêncio e muitas vezes no meio do caos. O que é o meio do caos? Todo mundo te apontando, te acusando. Ah, esse cara aqui não sabe o que fala. E aí, legal, por que eu não sei o que eu falo? Deixa eu passar um segredinho pra vocês. Sabe como que você confronta um hater? Eu vou explicar pra vocês. Só faça perguntas pra ele. Nunca responda nada. Só faça perguntas. Então, por exemplo, o cara vai olhar assim o meu vídeo e vai dizer, isso aí é falso, você é um mentiroso. Baseado em que ciência você diz isso? Baseado em que dados científicos você diz isso? Aí eu simplesmente olho pra ele e falo assim, tá, mas você quer respaldo com base em que ciência? Aí o cara, como é assim? As ciências exatas. Aí eu falo pra você, mas quem que foi o autor das ciências exatas? Ele vai dizer, mas foram vários cientistas. Aí eu vou perguntar, quais métodos eles utilizaram? E em que escolas eles estudaram? Ah, eles estudaram em Harvard. O cara já fala como se fosse 1000 estrelas, né? Beleza, mas qual é a base de Harvard? Da onde que ela começou? Qual que é a base central de crença dela? Quais os métodos que eles utilizam? Quantas pessoas eles utilizaram? É um ensaio randomizado? Cara, ali você só faz perguntas. Não precisa... Não, porque faz bem, sim. Não, só responde com perguntas. Crispim, você é um mentiroso. Beleza, por que eu sou um mentiroso? Porque a retenção seminal não faz bem para as pessoas. Eu vou perguntar, você já praticou? Ele vai dizer, sim, eu já pratiquei por 30 dias. Eu vou falar, quais eram os seus outros hábitos junto com a retenção seminal? Começou a dar tudo errado quando você vira um retentor, porque você vai virar um cara insuportável. Insuportável e sarcástico. Eu tiro onda quando as pessoas estão me zoando. E essa é a grandeza da vida. É um momento que você, ligou o dane-se pra todo mundo. E aí, cara, você vai se tornar um cara muito mais valorizado. Por quê? Porque a galera vai olhar e vai falar, caramba, que mentalidade foda, eu queria ter essa mentalidade. Inclusive, muita gente pergunta pra mim, pô, Crispim, mas... Por que você não tem vergonha? Por que você não se sente ofendido? Por que você tá sempre com energia? Cara, dentro de mim tem uma bobina infinita trabalhando dentro de mim chamada energia sexual. Fluxo vital, o elixir da vida, através da retenção seminal. Meu irmão, por que eu vou ter vergonha e vou ter medo? Isso não existe, isso é algo completamente mental. Isso muda completamente o seu estado de presença. Por quê? Porque a retenção seminal vai criar em você independência emocional, autocontrole e magnetismo completamente silencioso. Você para de implorar por atenção. Cara, não tem necessidade nenhuma mais de você querer a atenção das pessoas. Você simplesmente quer desfrutar. No Éden interior que você restaurou, que Éden é o lugar de delícias, desfrutar da presença do Criador. Sexta coisa que começou a dar errado e vai começar a dar errado com você, ou já deu tudo errado também, e que se lasque todo mundo também, começou a dar errado com os meus relacionamentos rasos. Aquela garotinha lá que fica drenando sempre sua energia, prepara para dar tchau para ela. Começou a praticar retenção seminal, a vibração já não vai bater. Não vai bater. Bato uma aposta com vocês. As conexões superficiais começaram a aparecer vazias. Isso você vai notar logo de cara. A carência sua diminuiu, então você vai olhar e vai falar assim, opa, aqui eu estava só por carência. Não é possível, porque cadê as qualidades? Não tem. Era só carência. Você vai perceber que a maior parte dos seus relacionamentos sempre foram para suprir um vazio que tinha dentro de você, e como você estava drenado por conta de vícios pornográficos e masturbatórios, sem energia vital, algo que te gere vida, é por isso que se chama energia vital, geradora de vida, e você não tinha isso, você tenta cobrir a falta, tentando compensar a sua carência emocional, e de repente, mesmo sofrendo ali situações que não compensava estar passando no relacionamento, mas você se sujeitava àquilo e de repente você olha e diz, pra quê? Vale a pena mais não. Aí os seus olhos se abrem, a escama sai e aí simplesmente desaparece algo chamado necessidade de aprovação, apego emocional que a maioria das pessoas tem hoje e você simplesmente não vai ter mais. Desejo por propósito vai aumentar abundantemente dentro de você. Por quê? Porque
começou a dar errado, que os seus relacionamentos rasos começaram a desaparecer, eles foram mostrados, abertos para você. A energia sexual, ela deixa de buscar prazer imediato e começa a buscar significado. Você vai perceber que agora você quer entender sobre a vida, você quer filosofar sobre a vida, você quer buscar a essência do Criador e muito mais que isso, você só quer viver, cara. Viver e ter paz. É isso que você vai querer. Você percebe que nem toda a companhia merece a sua energia. Vou repetir de novo, você começa a perceber que nem toda a companhia merece a sua energia. E pra gente finalizar, eu vou logo no 7º ponto, afinal de contas, deram errados pelo menos em 7 áreas da minha vida e depois quero que você comenta aí embaixo se tá fazendo sentido pra você, se já começou a acontecer, se não começou a acontecer, esteja preparado porque começou a dar errado com a versão fraca de mim mesmo. E essa é a mais brutal, que é quando você vai se encarar no espelho e você vai ver que você está sofrendo uma metamorfose, uma grande mudança. O homem cansado começou a morrer. Ah, como é bom ver a sua versão medíocre, procrastinadora, desconectada do Criador, simplesmente desfalecer por inanição. Sabe o que é isso? É quando você não alimenta mais essa versão antiga. Ela vai entrar em sarcopenia, vai secar e vai virar pó, vai se esfarelar, desaparecer. O homem procrastinador que estava dentro de mim, ele simplesmente começou a desaparecer. E o homem que estava perdido, o meu eu interior, começou a ressurgir de novo. E aquele eu inseguro começou a ser confrontado. Tu tá temendo por quê, cara? Hã? Por que tu tá temendo? Tá temendo o quê, cara? Mas quando você tá sem energia vital, você teme mesmo. Eu sei o que é isso, cara. Você tem vergonha, tem medo, tem receio de tudo. 98% dos seus problemas nunca vão acontecer, cara. Todos esses problemas você fica maquinando na sua cabeça. Se acontecer isso, não acontece nada. É só seu estado vibracional que tá atraindo tudo isso. Beleza? A retenção seminal, cara, não apenas melhora a sua energia, ela vai revelar dentro de você quem você realmente é. Conhece-te a ti mesmo. E você irá conhecer os universos, os arcanos, os segredos do universo. Acho que seria mais ou menos isso a frase. Então, conheça quem você é. O que precisa morrer, isso vai ser mostrado dentro de você. E o que precisa nascer dentro de você. E aí você entende que depois da retenção seminal, tudo começa a dar errado. E realmente, tudo vai começar a dar errado. Mas sabe o que é mais interessante? Mas apenas aquilo que você nunca deveria ter deixado permanecer na sua vida é o que vai começar a dar errado. Mas as coisas boas vão simplesmente começar a brotar dentro de você. E aí sim, cara, você vai começar a criar coisas novas, viver um cenário novo e viver em novidade de vida. Afinal de contas, é para isso que nós fomos criados. Viver em novidade de vida. Afinal de contas, se nós estamos conectados com o Criador, cheio de vida, cheio de energia vital, cheio do elixir da vida, que é a nossa retenção seminal, o que algo de ruim pode acontecer na nossa vida a não ser que traga retornos extremamente benéficos. E aí onde Napoleão Hill ele vai dizer, toda perda, todo infortúnio, todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior ainda. Tá praticando a retenção seminal? Vai começar a dar tudo errado, mas essas coisas aqui que vão começar a dar errado, que na verdade são todos benefícios. E por que eu gosto de falar que as coisas estão dando errado nesse sentido? Para chamar a gente curiosa, cara. Aqueles haters que muitas vezes vai clicar só no link, só a hora que vê que alguma desgraça aconteceu, aí no final você olha assim e fala, não tem jeito não, cara. Os caras são foda mesmo. Tem que praticar a retenção seminal porque os caras são brabos, eles são diferenciados. É isso que acontece, beleza, senhores? Então se vocês chegaram até o final aqui, a palavra-chave é a seguinte: eu estou praticando retenção seminal. Coloca aí embaixo. Eu estou praticando retenção seminal. E aí eu vou saber, cara, que você é um retentor, que você chegou até o final e que você sabe, tá tudo dando errado para você também, mas, cara, cada coisa errada boa que tá trazendo resultados gloriosos para você, isso é fruto da retenção seminal. Eu estou praticando retenção seminal. E aí a galera nova vai entrar, vai clicar e vai ver, eu estou praticando retenção seminal, eu estou. Falar, realmente, é uma comunidade muito forte. Beleza, senhores? Estamos juntos até depois do fim, não tem que fazer, tem que dar errado para depois dar certo. Valeu!